A gente segue falando dessa decisão do USDA com a especialista em direito ambiental e colunista aqui do canal AgroMais, Samantha Pineda. Samantha, seja sempre bem-vinda. Queria que você começasse avaliando essa decisão dos Estados Unidos e que influência isso pode ter para outros países. Bem-vinda. Boa noite, Raíssa. Boa noite a todos. A primeira observação que eu gostaria de fazer é que parece que existem dois pesos e duas medidas, né? A gente vê os Estados Unidos sempre com o dedo apontado para o Brasil, falando das nossas fragilidades ambientais. E nesse momento que acaba liberando essas áreas, que vamos colocar aqui, são áreas que são pertencentes a um programa que existe lá, o Programa de Reserva de Conservação. Esse programa já existe desde 1985 e esses produtores, eles assinam contratos com o governo que pagam aluguel para eles conservarem áreas ambientalmente relevantes. O que aqui para nós, Raíssa, seriam as nossas áreas de preservação permanente, que protegem água, biodiversidade, que protegem o solo, e esses produtores já há 10 ou 15 anos estão conservando essas áreas e agora vão poder tirar essa vegetação nativa, estejam onde estiverem, né, essas áreas, para poder produzir lá. Então, eu fico um pouco chocada com, primeiro, que o desrespeito ao próprio meio ambiente, a gente está falando de água e solo, de áreas ambientalmente relevantes, e segundo, com essa incoerência, né? Que parece que realmente farms here, forest there, né? Fazendas aqui, florestas lá. Se for para ter vegetação que não seja nos solos dos Estados Unidos. É isso aí. Eu já ia até te perguntar justamente isso. Se fosse no Brasil, a repercussão provavelmente seria outra, né, Samantha? Certamente, Raíssa. Nós vemos que no Brasil, qualquer movimentação que vá fazer qualquer intervenção, a gente viu aí Belo Monte, o barulho que deu no mundo todo, porque vai fazer intervenção na Amazônia, sendo que a gente tem todas essas áreas ambientalmente relevantes já protegidas por lei, onde quer que estejam. São 11 áreas de preservação permanente pela lei, né, que protegem rios, que protegem nascentes, encostas, topos de morro, e a gente vê que 8% do território só com grãos, pouco mais de 20% com pastagem, e ainda assim qualquer movimentação no Brasil tem uma repercussão negativa no mundo todo. E isso a gente vê que parece que passou batido. Na semana passada houve um pedido desses agricultores para usarem essas áreas e o secretário, o Tom Vilsack, liberou essas áreas e a gente não viu muita repercussão aí dos movimentos ambientalistas contra essa agressão ao meio ambiente dos Estados Unidos, Raíssa. E essa questão, a justificativa, né, a segurança alimentar, justifica essa mudança? Olha, de fato, desde que começou esse conflito da Rússia com a Ucrânia, o Brasil já vem falando a respeito dessa possibilidade de insegurança alimentar no planeta e vem se colocando como uma grande solução. O Brasil produz para mais de 1 bilhão de pessoas, sendo que temos só 210 milhões de habitantes, então nós garantimos para 1/5 da população mundial uma alimentação, né? Mas a gente percebe que sim, é uma preocupação justificada, mas não a ponto, no meu ver, Raíssa, de invadir áreas ambientalmente relevantes. Poderia haver um outro acordo, por que não investir no Brasil, que tem áreas de pastagens ainda passíveis de uso, que poderiam fazer esse plantio sem remoção de vegetação qualquer, muito menos de áreas de preservação permanente, e preservar o que se precisa ser preservado no meio ambiente dos Estados Unidos, né? Isso aí, especialmente recentemente a FAO e a ONU fez aquele apelo, né, para o Brasil produzir mais alimentos. Isso poderia até atrair mais investimentos para a gente, né, Samantha? Mas trazendo um pouquinho para cá, essa informação do USDA vem na semana que a gente comemora os 10 anos do Código Florestal, né? Eu queria que você também fizesse uma análise dessa década, né? E que segurança jurídica o código trouxe para o agronegócio. E olha que contradição, né? A lei mais protetiva do planeta em relação à limitação de uso da propriedade pelos produtores rurais. Gosto sempre de lembrar, Raíssa, 80% de vegetação nativa tem que ser preservada, conservada pelo produtor que está na Amazônia. Não existe no mundo nenhum tipo de restrição de propriedade particular sem qualquer contrapartida que se iguale ou que se compare a essa limitação que o produtor tem. O Código Florestal, a Lei 12.651, aprovada aí no dia 25 de maio lá de 2012, está completando 10 anos.
Eu entendo que poderíamos estar em outro lugar se não tivéssemos tido 4 ações contra o Código, né? 3 ações diretas de inconstitucionalidade, uma ação de constitucionalidade. Então, um imbróglio jurídico que se deu durante 6 anos, ficou sob análise do STF. E depois disso, tivemos 2 anos de pandemia, onde os órgãos ambientais estaduais, muitos deles permaneceram fechados, sem avançar nos programas de regularização ambiental. Mas temos que destacar aqui que temos mais de 6 milhões e 500 mil propriedades rurais cadastradas no CAR. Isso mostra a adesão em massa do produtor rural brasileiro a esse código. Temos um aumento em muitos estados de áreas de preservação permanente, ao contrário do que está fazendo os Estados Unidos. Nós aqui, por essa possibilidade de regularização, aumentamos as áreas de preservação permanente do Brasil. São Paulo, Minas, Paraná, teve um aumento dessas áreas. E agora nós estamos com programas do governo de análise dinamizada do cadastro ambiental rural e o Regularizagro, que é um novo programa que vai juntar os estados, a União e órgãos como o INCRA e Embrapa para implementar o código. Eu acho que sim, temos muito que comemorar os 10 anos do código, Raíssa. Maravilha. Você citou aí o CAR, né? A gente tem um quantitativo de quanto % dos imóveis estão inscritos no cadastro? Raíssa, nós temos aqui, sabidamente, no Brasil, um problema de regularização fundiária. Em números absolutos, nós temos mais de 6 milhões e 500 mil propriedades inscritas, propriedades e posses, lembrando que posse também tem que se inscrever, e nós não temos esse número de áreas, posses e propriedades rurais no Brasil. Então, a gente tem aí uma certa sobreposição. Em números absolutos, temos 100% das áreas cadastradas, mas sabemos que algumas áreas, principalmente de assentamentos no Nordeste do Brasil, ainda não estão com seu cadastro efetivado. Isso, pela estimativa do Serviço Florestal Brasileiro, representa menos de 2% das propriedades, Raíssa. Então, a imensa maioria está cadastrada. A gente já consegue fazer um mapa com a divisão de todas as áreas rurais do Brasil. Levamos aí alguns anos, né? Vamos colocar aqui 10 anos para fazer isso. A Alemanha levou 400 para chegar nesse grau de informação das suas propriedades. Então, acho que também é outro fator a comemorar e partir para o próximo passo. Precisamos que os estados façam a lição de casa, precisamos que haja os programas de regularização ambiental e que essas sobreposições sejam resolvidas. E um apelo, se eu puder fazer aqui, em rede nacional. Precisamos que acabe o ativismo judicial do Ministério Público e de alguns magistrados contra a implantação do Código. Se querem leis mais protetivas, vamos implementar essa primeiro, depois a gente vem com mais uma, né? Com certeza, esse é um dos dilemas que o nosso setor enfrenta. Eu queria saber com você as perspectivas para o pagamento por serviços ambientais, créditos de carbono, como caminham essas questões aqui no nosso país? Olha, caminham a bons passos, Raíssa. Nós tivemos recentemente, na semana passada, a publicação do decreto 11.075, que começou o mercado regulado de carbono no Brasil. A gente estuda sempre direito comparado, porque principalmente esse mercado de carbono, ele tem muito a ver com a comunidade internacional, é a Conferência das Partes contra as Mudanças Climáticas que obriga os países a diminuírem as suas emissões de gases de efeito estufa, e o Brasil tem sido protagonista, pioneiro nas medidas para implantar essas metas de redução de gases de efeito estufa. Então, tanto o pagamento por serviços ambientais, e eu diria é o guarda-chuva, quanto o mercado de carbono, que é um tipo de serviço ambiental, estão bem adiantados. Nós temos a lei de pagamentos por serviços ambientais, que é de janeiro do ano passado, e temos agora esse decreto que regulamenta o mercado interno regulado de carbono aqui no Brasil. Enquanto isso, Raíssa, nós temos ainda acontecendo já algumas negociações do mercado voluntário de carbono, que vão muito bem aqui no Brasil. Precisamos somente que haja essa regulação interna e a gente vê que há uma movimentação para isso. Então, acho que em breve o produtor rural brasileiro vai poder agregar a sustentabilidade ao valor do nosso produto para que a gente tenha isso como diferencial de mercado lá fora.
Com certeza, recentemente a gente recebeu até a Moss, que é, né, uma das grandes empresas que atuam nesse segmento, e a expectativa é que se democratize cada vez mais. Samantha, nosso tempo está acabando, mas antes de encerrar a sua participação, eu queria saber, o agronegócio brasileiro, ele é positivo do ponto de vista ambiental? Ou seja, a gente capta mais do que a gente emite na maioria das culturas? Não tenho dúvida, Raíssa. Muito rapidamente dizer o seguinte, que se a gente colocar a régua brasileira para medir isso, e não a régua do hemisfério norte, né, que não tem essa agricultura tropical que a gente tem, certamente a gente vai constatar que o nosso agro mais capta do que emite. Maravilha, Samantha, é sempre um prazer receber você aqui com essas informações tão preciosas que você traz para a gente. Muito obrigada, uma ótima noite para você. Eu que agradeço, Raíssa. Boa noite a todos, sempre um prazer estar aqui.